Mais uma vez, povo de Deus, bom dia em nome do Senhor Jesus, bem? E eu estava meditando esses dias, o que é meditar? Meditar é você pensar aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, é refletir, Sabemos que a Bíblia não é para ser lida como um livro qualquer, A Bíblia é algo para você meditar, refletir. Mas sabemos que também até o livro, muitas das vezes que a gente lê, ou um filme que a gente assiste, ou uma história que a gente ouve, também a gente reflete naquilo, a gente medita naquilo. Ontem eu estava em casa, à noite, e eu estava assistindo, um documentário sobre o rádio, sobre a pessoa gostar de fazer rádio e tal, e eu vi uma história interessante, de um garoto que começou a trabalhar numa rádio com 13 anos de idade, e ele teve a ousadia, de se apresentar para falar, Naquela época lá, eles estavam esperando o final da guerra, e antigamente não tinha internet, não tinha a televisão. Antigamente o veículo mais famoso que tinha era o rádio, e eles estavam aguardando o final da guerra para noticiar, E o que aconteceu? De madrugada, a guerra acabou e não tinha ninguém para noticiar isso. E esse garoto, ele estava trabalhando, cobrindo férias, o tio que estava enfermo, Só que deram uma ordem para ele, que ele não podia falar na rádio, ele não podia de jeito nenhum, era proibido. Aí o que aconteceu? No final da guerra, a guerra acabou, a notícia veio, e esse garoto, ele teve ousadia de falar, A guerra acabou, ele foi o primeiro a noticiar isso. E ele achou que por causa dessa decisão dele, por causa dessa atitude dele, ele iria ser mandado embora, Ele ia sofrer consequências por isso. Mas pelo contrário, em vez dele sofrer consequências ruins por causa disso, pelo contrário, ele ganhou o seu primeiro emprego. Então a gente reflete, não é a mensagem de hoje, mas você vê o que é a pessoa ter uma atitude, O que é a pessoa ela não ter medo dos desafios. Às vezes tem pessoas que têm um talento tão grande na vida, só que elas têm medo do desafio, elas têm medo de se apresentar diante do desafio. Me lembro do Davi, que quando ninguém queria matar o gigante Golias, Davi não tinha nada a ver com guerra, ele foi apenas levar a comida para os seus irmãos, só que ele foi o único a se apresentar, a aceitar o desafio, enquanto os outros que eram capacitados, homens preparados para a guerra, estavam fugindo, mesmo com uma recompensa tão grande, eles fugiam. O Davi não. E às vezes o problema de muitos é esse, A pessoa foge do desafio, ela tem medo. E essa reflexão desse locutor que começou com 13 anos, hoje já é um idoso, Mas é um dos maiores locutores do esporte. Agora eu não me lembro o nome dele, mas é um locutor famoso.
Engraçado que ele começou com 13 anos, num desafio, não sabia nem falar direito, mas aceitou, né, o desafio, e ficou famoso. Hoje eu não me lembro o nome dele, meu Deus do céu, fugiu, né? Hoje ele tem 80 anos de idade, mas é um locutor muito famoso de esportes. Quem gosta de esporte sabe de quem que eu estou falando, né? Não sei se é João Batista, eu não lembro o nome dele, esqueci. Mas eu achei interessante essa reflexão, que se a gente não se apresentar diante dos desafios, a gente vê o tempo passar, né? A gente passa por essa vida e não realiza o que a gente quer, né? Não realiza, não faz o que a gente gosta de fazer. Eu, graças a Deus, sou do tipo de pessoa que não tenho medo do desafio. A primeira vez que eu subi em cima de um altar, eu era moleque, garoto, não sabia nem o que fazer direito, gaguejei mais do que tudo, mas eu me apresentei, irmão. Se a gente não se apresentar, a gente nunca sabe se vai conseguir. Amém? Não é a mensagem de hoje, mas eu achei interessante para a gente refletir, que se você tem um sonho na vida, não deixe a oportunidade de passar, não. Se apresente, encare, né, o desafio. Se você tem a palavra de Deus ao seu favor, enfrente o desafio. Às vezes muitas pessoas falam que o Pedro afundou, mas o Pedro foi o único que andou sobre o mar. Você já viu por acaso na Bíblia, além de Jesus, outra pessoa andar por sobre as águas? Já viu? Não, o Pedro foi o único. Por quê? Porque foi o único que aceitou o desafio. Ainda que a gente enfrente dificuldades no caminho, porque a gente enfrenta mesmo, irmão. Que nem o Pedro. Eu não sei porque que eu estou falando isso para você, não é isso que eu preparei, mas o Pedro, no meio do caminho, ele estava afundando, mas a Bíblia diz que ele pediu socorro. Ainda que no meio do caminho, às vezes a gente sofra alguma coisa, algum prejuízo, alguma dificuldade, mas Jesus sempre vai estender as mãos para nos socorrer. Mas o importante é que você aceite o desafio, meu irmão. Se você tem um desejo no coração, um sonho, não fica olhando para o que os outros vão pensar de você, não importa, meu irmão. Se eu fosse olhar para o que as pessoas pensam de mim, falavam de mim, né, até da própria família, eu não estaria aqui hoje, né? Então a gente não pode ficar olhando, você tem que encarar o desafio e acabou. Engraçado que esse rapaz que começou a ser locutor com 13 anos, parece que foi de propósito ter falado para ele: não é para você falar na rádio, é proibido. Isso foi um incentivo para ele encarar. E às vezes o não que a gente recebe tem que ser um incentivo para a gente encarar. Ah, é? Não vai? Estão falando que não vai dar certo? Aí é que eu vou enfrentar mesmo. Aí é que eu vou encarar mesmo. Então que você reflita nisso, tá bom? Mas não é a mensagem de hoje, não. A mensagem que eu preparei hoje foi que a palavra de Deus, ela é uma semente em nossa vida. Sabia disso? A palavra de Deus é uma semente que cresce, irmão, que cresce e dá frutos. Mas para essa semente dar fruto, para essa palavra que a gente recebe, é preciso que a terra seja boa, né? Seja fértil.
Não tem como plantar uma semente numa terra doente, não tem como plantar uma semente num lugar que não tem fertilidade. E a palavra de Deus não é diferente, ela é uma semente. Jesus até contou uma parábola sobre o semeador que saiu para semear. Quem que é o semeador? São os pregadores, os mensageiros. Saíram para semear, ou seja, saíram para pregar. E o que é a terra que essa semente é plantada? É o nosso coração. E Jesus ele falou de vários tipos de semente, né? Ele falou sobre a semente que caiu entre espinhos, que é aquela pessoa que se deixa levar pelos cuidados dessa vida, pelos prazeres dessa vida, e tem muitos assim, que a palavra não tem frutificado no coração dela, porque ela não está ligada com Deus, ela está apaixonada pelas coisas dessa vida, né? Jesus falou também sobre a semente que caiu na beira do caminho, né? Ou seja, é aquela pessoa indecisa. Ou seja, se você for uma pessoa indecisa na vida, a palavra de Deus nunca vai ter frutos no seu coração. Tudo que Deus falar para você não vai frutificar na sua vida. Por isso que você tem que ser uma pessoa decidida no que você quer, decidida no que você vai ser, né? E decidida em obedecer a Deus. Amém? E Jesus falou da semente que caiu nas pedras. O que é a semente que cai nas pedras? É um coração duro. É um coração que, por mais que a pessoa, por mais que Deus ele fala com a pessoa não ouve. Sabe quando parece que você está falando com as paredes, né? Você fala, mas parece que ninguém ouve, né? Ou seja, tem pessoas que são assim. O coração dela é duro para as coisas de Deus. Por mais que Deus fala, a pessoa não recebe a palavra. Até num princípio até recebe, mas daqui a pouco endurece o coração. Ou seja, a semente nunca vai dar fruto. Agora, Jesus falou por último sobre a boa terra. E é exatamente dessa forma que nós temos que ser, irmão. O seu coração tem que ser uma boa terra. Olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 23. O nosso coração, a palavra de Deus para dar fruto em nossa vida, para ela crescer e ter o resultado, né? Nosso coração precisa ser a boa terra. A gente precisa estar sensível à voz de quem? De Deus. E às vezes o problema de muitas pessoas é isso, estar sensível a Deus. Tem gente que não é sensível a Deus. A pessoa ela é arisca, vamos falar no português claro, com Deus, né? Não precisa ser assim, meu irmão. Lembra-te de uma coisa, que Deus, Ele só quer o seu bem, que Deus Ele nunca vai querer o seu mal, Deus Ele nunca vai querer o seu sofrimento, pelo contrário. Então, que o seu coração venha a ser uma boa terra. Amém? Olha o que a Bíblia diz, Mateus 13, 23, diz assim: e aquele que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, amém? E dá frutos, que são: o primeiro é 100 por 1,
o segundo é 60 e o outro é 30. Ou seja, irmão, se o seu coração é uma boa terra, se você é uma pessoa sensível à palavra de Deus, vai dar frutos na sua vida. Sua vida vai ser uma vida de resultados. Amém? É impossível que uma pessoa que dê ouvidos a Deus não tenha resultado na vida. Não, pelo contrário, irmão. A vida da pessoa passa a ser uma vida frutífera, uma vida de resultado, uma vida de prosperidade. A palavra de Deus cresce, a palavra de Deus produz o fruto a qual ela foi semeada, ainda que venha no tempo certo, porque o fruto também ele vem no tempo, ele vem no tempo certo. A palavra de Deus também. Talvez você vai receber uma palavra hoje, que nem você está recebendo ela. Talvez você não vá precisar dessa palavra hoje, mas vai chegar um tempo que você vai precisar do que você está ouvindo hoje. Nenhuma palavra que Deus nos fala, ela é lançada em vão. Amém? Nenhuma semente que é colocada no seu coração, ela é lançada em vão, meu irmão. Ela tem o tempo para crescer, ela tem o tempo para frutificar. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías. Nenhuma palavra que Deus te dá é em vão, meu irmão. É uma semente lançada no seu coração que vai crescer, mas desde que o seu coração seja uma boa terra, porque se não for também não vai crescer, ela vai morrer. E tem muitas pessoas que a palavra de Deus já morreu no coração dela, porque o coração dela não é uma boa terra. É uma pessoa indecisa, ou é uma pessoa que é abraçada com as coisas dessa vida, ou é uma pessoa que tem o coração duro. Então, se o coração da pessoa for um desses três, nunca vai crescer. Agora, se for uma boa terra, vai crescer sim. Vai ter um tempo para crescer, mas vai crescer. Amém? Tudo que Deus está falando para você, meu irmão, no tempo certo, vai crescer. Ah, ministro, Deus tem uma mensagem de prosperidade para mim, eu estou esperando a resposta. Continua, porque aquilo que Deus falou vai crescer. É o que a palavra diz em Isaías 55, versículo 11. Diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, que não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e seguirá o propósito a qual foi enviada. Ou seja, irmão, tudo que Deus fala para você não é em vão. Tudo que Deus manda para nós, toda palavra que Deus lança para nós, não volta para Ele sem ter acontecido nada. Em outras palavras, vamos falar no português claro, Deus não joga conversa fora. A gente às vezes fala palavras que, às vezes é palavras sem sentido, às vezes a gente joga a conversa fora, mas Deus não. Tudo que Deus Ele fala tem um peso. Tudo que Deus Ele fala tem uma base, tem um propósito.
E no tempo certo, no tempo determinado, esse propósito vai se cumprir. Amém? É como uma semente que cresce, ela vai frutificar, desde que o seu coração seja uma boa terra. Amém? Lá em Marcos, Jesus ele tinha amaldiçoado uma figueira. Lá em Marcos capítulo capítulo 11, versículo 14, Jesus ele teve fome, e ele olhou para a figueira, e a figueira não tinha fruto, e Jesus ficou bravo com ela, né? Não era tempo de fruto. Porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo para vir na sua vida. Talvez você esteja buscando algo de Deus já faz tempo, mas tem um tempo para acontecer, irmão. Toda palavra que você tem ouvido no domingo, na segunda, na quarta, na sexta, através da televisão, do rádio, do WhatsApp, do Facebook, tudo que Deus tem falado com você, vai ter um tempo para ela se cumprir na sua vida. Vai ter um tempo para essa semente frutificar. Se o seu coração for uma boa terra, né? Lógico. Acharam? Diz assim, ó: e falando, pois, a figueira, disse: não coma nunca mais alguém fruto de quem? De ti. E seus discípulos ouviram o quê? Ouviram isso. Amém? Ou seja, Jesus estava com fome, a figueira não tinha fruto. Jesus virou para ela e falou assim, ó: você nunca mais vai dar fruto. Mas o interessante é que não se cumpriu na mesma hora. Pula para o versículo 20 agora. O versículo 20. Amém? Você vai ver que não aconteceu na mesma hora. Jesus lançou uma palavra sobre aquela figueira, mas ela não secou na mesma hora, meu irmão. Diz assim, olha só, versículo 20: e na manhã seguinte, né? Não foi na mesma hora. E na manhã seguinte, passaram pelaquela figueira e viram que ela havia o quê? E viu que ela havia secado. Ou seja, você pode observar que não aconteceu na mesma hora. Depois que Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele ainda entrou na cidade, ele ainda pregou na cidade, ele ainda expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo a casa dele de comércio, né? Ele ainda pregou dentro da cidade. Então você pode observar, amém? Achou? Então você pode observar que não foi na mesma hora. É o que eu quero que você entenda. A palavra de Deus, ela é uma semente semeada, e como uma semente, ela vai ter um tempo para se cumprir, mas ela vai se cumprir. Amém?
Jesus, na manhã seguinte, não foi no mesmo dia, Jesus amaldiçoou a figueira e continuou andando. Ele não ficou ali esperando, não, ele amaldiçoou e foi. Aí depois que eles voltaram para trás, no dia seguinte, eles viram que a figueira estava seca, desde as raízes. Eu pulei essa parte, né? Ela tinha secado desde as raízes. Ou seja, irmão, levou um tempo para acontecer o que Jesus falou, sim ou não? Mas aconteceu. Então, é o que eu quero que você entenda. Se o seu coração for uma boa terra, a palavra que for lançada nele vai crescer, mas vai levar um tempo para isso acontecer. Amém? Nunca vai ser em vão que Deus fala para você. Eu repito, nunca pense que você não vai precisar das palavras que você tem ouvido. Às vezes a pessoa vem no culto, ela fala assim: mas eu não precisava ouvir essa palavra, Deus não falou comigo hoje não, porque eu não precisava ouvir isso. Talvez a pessoa não precisava hoje, mas vai chegar um tempo que ela vai precisar e vai se lembrar daquilo que ela ouviu. Consegue entender? Lembra do Pedro? O Pedro, ele bateu de frente com Jesus, né? Jesus falou para ele assim: o Pedro, você vai me negar. E na hora o Pedro falou: não, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Na hora ele desprezou aquela palavra, né? Não, Senhor, desculpa, mas o Senhor não está falando comigo não. O Senhor pode falar com qualquer um deles, mas essa palavra não é para mim. Eu nunca vou negar o Senhor, né? Só que a gente conhece a história, né? A Bíblia diz que Jesus foi preso, e o Pedro, depois de ter negado 3 vezes, o galo cantou, e o Espírito Santo refrescou a memória dele. A Bíblia diz que ele se lembrou de tudo que Jesus havia dito, e ele chorou por isso. Então, meu irmão, nenhuma palavra que você recebe vai ser em vão. Nenhuma. E se seu coração for uma boa terra, essa palavra vai crescer. Vai levar um tempo, mas ela vai crescer. Amém? Por isso que você deve ser uma pessoa paciente no que você busca, no que Deus tem falado com você. Por isso que você deve ser uma pessoa que venha receber a palavra de Deus com amor, com carinho, com satisfação, com prazer, com o coração aberto, porque tudo que Deus falar para você vai se cumprir, não é em vão. Amém? Você entendeu a palavra? Então vamos aplaudir nosso Deus no nome de Jesus.